Seja bem-vindo então ao estudo de hoje. Crescimento na graça é o título geral. Aqui vocês vão ver uma escada. Essa escada também significa, como está o título aqui, crescimento da graça, significa santificação. O estudo de hoje é o poder da oração. Então são estudos especiais para o lar e a escola sabatina da igreja, tanto para aqueles que estão perto quanto para os que estão longe. O verso áureo o Lucas vai ler aqui e nós vamos comentar esse texto da palavra de Deus. Então o verso áureo diz o seguinte: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Então aqui Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 29, ele citou duas classes de pessoas, ímpio e justo. Então não tem meio termo. O neutro não é de Deus, mas faz parte do trabalho do diabo, porque o neutro ele não coopera com as coisas de Deus. Para completar esse pensamento, tem aqui Mateus 12, verso 30, palavra de Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Então não tem meio termo. Se você não é com Jesus, você é contra ele. Se você não é com ele, você se espalha. Então, houve sempre essa separação de classes, né? Sempre essa separação de classe, mas o meio termo, o neutro, tanto o espírito de profecia e aqui a Bíblia complementa, que não tem ligação com Cristo. E na primeira pergunta diz assim: se Deus nos fala de várias maneiras, que privilégio é nos permitido também. Deus pode falar conosco, na nossa mente, na nossa consciência, por intermédio dos profetas, por intermédio da Bíblia, mas sem uma maneira que é para nós um privilégio. Então Lucas vai ler aqui Romanos 12, 12, para ajudar no pensamento dessa hora. Então o texto aqui vem dizendo o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, aqui nós vamos entender que privilégio é oração. E o que é oração? Nós vamos ler a nota aqui que diz assim: Deus nos fala pela natureza, uma maneira dele falar, quando você olha as plantas, as árvores, as flores, os animais, e também fala pela revelação, pelos escritos proféticos, escritos inspirados, pela sua providência e pelo influxo de seu Espírito também. Isso, porém, não basta. Precisamos também derramar perante ele nosso coração para ter vida e energia espirituais. Cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, sua misericórdia, suas bênçãos, mas isso não é no sentido mais amplo, comungar com Deus. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. De que jeito nós dizemos as coisas para Ele? Pela oração. Oração. Que eu percebi aqui que isso é um privilégio, né? Conversar, comunhar com Cristo, né? O texto... Nós vamos na segunda pergunta agora, e depois você lê o texto de Provérbios 15, 29, que diz assim: de que maneira mais ampla é possível termos comunhão com Deus? Aqui nesse texto de Provérbios vem falando de novo de uma separação. Diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então está longe dos ímpios, duas classes aí, e justo, né? Mas ele escuta a oração do justo. Tem um texto na palavra de Deus também, que quando uma pessoa está em pecado, pecado aberto, a oração dele não passa do teto. Então, o teto fica como de bronze, ela não chega até o trono da graça. E aí, então, não podemos ser ouvidos. Então, no processo de santificação,
nós vamos descobrir erros, defeitos, falhas, até pecado que nós não conhecemos em nossa vida. Mas o pecado aberto, então, não dá ligação com o céu. E o texto da nota é curtinho, né? A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então Ele conhece tudo da nossa vida, sabe que nós precisamos, mas isso daí é um exercício que nós vamos praticando no decorrer da vida. Aí nós vamos ensinar a criança desde pequenininho já dobrar o joelho e aprender a fazer o Papai do Céu. Vamos então ver o texto, da terceira pergunta, que está em Mateus 6, 9 e 15. Primeiro eu vou fazer a pergunta, que diz assim: qual foi uma das preocupações de Jesus quando aqui esteve? Então Mateus 6, 9 a 15. É o Pai Nosso, né? Então é a oração do Pai Nosso. Ele orientou os discípulos como fazer para ir diante do Pai Celestial. Não como um mantra repetitivo, né? Então é isso que nós vamos chegar nas próximas perguntas. Então, tem algumas religiões, tanto orientais como aqui do Ocidente, que eles pegam uma oração e ficam repetindo muito aquilo ali. E nós vamos ver que não vai resolver o problema, porque é uma coisa decorada, não é o abrir do coração. Aqui é só um modelo. Então aqui o texto de Mateus 6, de 9 a 15, é um modelo que Jesus deixou. Por que ele falava Pai Nosso? Que Jesus é filho e ele é o Pai, o que ficou lá no trono. Jesus é chamado de filho, está lá no começo do livro de Lucas. Ele será chamado filho do Altíssimo. O que quer dizer isso? Ele encarna na Virgem Maria pela obra do Espírito Santo, nasce, se torna humano, e aí então, para nos dar uma identificação com o céu, ele passa a chamar o outro Deus que ficou no trono de Pai, mas apenas para nos dar o exemplo. Jesus nunca foi filho, ele é chamado de filho, mas ele é Pai eterno, príncipe da paz, né? Pai da eternidade, como está ali no livro de Isaías. A nota diz assim: quando Jesus andou na terra, ele ensinou aos seus discípulos como deviam orar, instruiu-os a apresentar sua necessidade cotidiana para Deus e lançar sobre ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. Vamos então para a quarta pergunta. Como era o procedimento do Senhor Jesus em seu viver diário? Então, aqui nós não temos um texto bíblico e vamos ler então a nota para ver como que era o costume de Jesus. Jesus mesmo diz aqui, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossa necessidade e fraqueza, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para o buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse ser revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Então, se Jesus venceu, conseguiu muita coisa, atingir todos os objetivos com que ele veio na Terra, a oração foi a chave. Ele nem precisaria disso se fosse ver. Nem precisaria disso, mas como ele é o nosso modelo, e ele também precisava agora na carne vencer Satanás, outra coisa importante, que ele poderia cair, embora ele conservando a divindade, tomando a humanidade, ele poderia cair. Uma fé, uma crença que nós temos, baseada na Bíblia e no Espírito de Profecia, é que Jesus ele nasceu com a natureza espiritual de Adão
antes do pecado. Então nós cremos que Jesus não tinha propensão para o pecado, para o mal. Ele não tinha essa malícia que o ser humano tem, que as crianças já nascem com isso. Só que tem um detalhe aí, alguém pode pensar assim, como isso? Adão, por exemplo, não foi feito perfeito? Eva também? Eles tinham propensão para o mal? Não tinham propensão para o mal. Mas eles caíram? Caíram. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Eles tinham tanto a oportunidade de conservar ligado para sempre, ou poderiam também cair, como que é o que aconteceu. Jesus, então, tomando a natureza humana, servindo para nós de modelo, ele também poderia cair, mas nós cremos, como eu já falei, ele não tinha propensão nem malícia para o mal. Os textos que falam de 4.000 anos de degenerescência no lado físico, né? Então, quando ele toma essa desejar todas as nações, tomam um corpo aqui na Terra com 4.000 anos de degenerescência, está explicado ali que é da parte física, ele veio do mesmo tamanho dos homens da época, né? Ele não veio superior aos anjos, nada, ele se esvaziou e a característica dele, cabelo, roupa, tudo, né? Igual aos humanos da época mesmo. Desde criança ele já era uma criança diferente. Então o Espírito de Profecia fala que ninguém pense que Jesus então era igual às nossas crianças. Ele não era igual às nossas crianças. Ele era diferente. Ah, mas então ele não venceu, não entrou no lugar do pecador. Mas nem Adão entrou também quando foi formado. Mas, no entanto, escolheu o mal. Vamos para a quinta pergunta. Eu fiz apenas aí um parêntese. E o que deveria ser cada casa hoje em dia e por quê? Vamos no livro de Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Então, o homem, o pai da casa, a mãe ou o responsável por aquela casa, por aquele lar, que teme o Senhor, então aí está o texto de Salomão falando refúgio. Refúgio o que quer dizer? Esconderijo, proteção, um lugar que a pessoa pode ficar e pode se isolar e ficar ali protegido. O texto da palavra de Deus aqui, inspirado no livro Sétimo Testemunho, né? 142, nós não estamos citando aqui, mas deveríamos ter citado, né, Lucas? Sim. Para facilitar para o irmão Antônio. Aqui é a página 42, mas eu acho que ele consegue. Ele consegue lá, né? Então aqui o texto diz assim, e também está no terceiro seleto 91. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalece a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e rompe-se a vida, a rebelião contra Deus. Na vida, a rebelião contra Deus. Escravas do pecado. As faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se um joguete de suas tentações. E a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arco rebelde. Então o homem fica ou de um lado ou do outro, conforme nós já falamos, não tem meio termo. E a oração, então, o temor do Senhor, a casa ser uma casa de oração, o lar, é isso que vem então dar a proteção. Na sexta pergunta, nós vamos ler assim: como, no entanto, tem sido a atuação de alguns quanto ao culto e à adoração. Provérbio 19, 16, o Lucas vai passar para nós o texto. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Mais uma promessa condicional. Então, aqui o texto também do Espírito de Profecia, ainda na página 91 do terceiro seleto,
Diz assim: contudo, nesse tempo terrível, de terrível perigo, alguns que professam ser cristão não celebram culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se, aqui está entre aspas, com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16. Levantando-se mão santa também, entre aspas, sem ira, nem contenda, 1 Timóteo 2,8. Não desfrutam viva comunhão com Deus, tem a forma de piedade sem o poder. Então, tem um problema sério aí na questão do culto doméstico. É a hora que o pai sai, a mãe fica, ela tem que chamar os filhos e fazer, se ele sai muito de madrugada. Ou então, aqui diz também que os filhos devem aprender a temer a Deus, e uma das maneiras é o culto, é a oração. E também vem falando que muitos se afastam tanto como fez Adão e Eva depois que pecaram. O que eles fizeram? Se esconderam, né? Porque eles estavam em pecado aberto, como conhecido, eles já tinham sido avisados. Então aqui também, quando uma pessoa está em pecado aberto, ou está desanimado na religião, está desligado das coisas de Deus, e aí então ele não honra mais a Deus no lar, né? Não sente esse prazer de estar junto com os filhos, com a família, para nesse altar de família louvar ao Senhor. Importante também dizer que esse culto não deve ser monótono, né? Deve trazer alguma coisa para os filhos realmente gostarem daquele momento, né? Para que não seja uma coisa robótica, automática. Outro problema que nós temos nessa questão da pergunta 6 aqui, do culto doméstico e adoração, é o horário de levantar, né? Então, na casa que um levanta uma hora, o outro levanta outra, outro levanta a hora, isso significa desorganização. Então, o pai ou a mãe deveria ter um horário fixo para isso, e aí então o filho nesse horário já sabe que vai começar o culto. Então eu lembro que o irmão Jaime, meu sogro, conta que lá na casa dele, no tempo do irmão Tomás, pai dele, vó Ana, eles então tinham um horário e tinham esse costume, né? E aí quando algum ainda estava ali na cama, meio dorminhoco ainda, ele já estava começando o culto e eles tinham que vir correndo, né? Então era um respeito com o pai, com a mãe e também um respeito com Deus. Nós vamos agora mais adiante na 7ª pergunta, que diz assim: que valor tem a oração e o culto doméstico e por quê? Vamos ler o texto da Bíblia primeiro. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O próprio nome do Senhor já é uma torre forte. E aí nós temos que nos acorrer a Ele, e aí será para nós um refúgio. Aqui na nota, continua agora no terceiro seleto, ainda 91-92, diz assim: pela sincera e fervorosa oração, devem os pais construir um muro em torno dos filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos os guardem, e a eles e aos filhos do poder cruel de Satanás. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Quão apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celestial sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Quão adequado também, chegando à tarde, e reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do
dia findo. Como um alimento espiritual, né? Então eu queria dizer aqui que quem mora na cidade, na correria e agitação da vida, que às vezes até o próprio pai e a mãe trabalham, isso vai ser uma dificuldade muito grande. Se você pega, sai da cidade, deixa os seus bens, vende eles, ou aluga, não sei, cada um tem seu modo de pensar, e vai para o campo, e ali se instala, aí então vai ser muito mais fácil cumprir o que está em Deuteronômio. Andando pelo caminho, deitando, levantando, o que mais? Ao redor da mesa, possível. Quem trabalha na cidade e tem essa correria, não vai cumprir diretamente, abertamente, como deveria ser, como está ali no livro de Deuteronômio. Na pergunta 8, nós lemos assim: depois de pedirmos em oração, como proceder? Vamos ver o que o apóstolo Tiago deixou escrito para nós. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda o quê? Boa dádiva. Boa dádiva vem do alto. Então, nós devemos pedir e aguardar essas boas dádivas. E a nota vai explicar melhor. É o texto do primeiro Testemunho Selé 205. Diz assim: uma vez feita a oração, caso a resposta não venha imediatamente, não se cansem de esperar, nem fiquem instáveis. Não vacilem, apeguem-se à promessa, entre aspas, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Qual a viúva perseverante, insistam em seu caso, ficando firme em seu desígnio. É objeto de grande importância e consequência para vocês? Certamente o é. Então, não vacilem, pois talvez sua fé seja provada. Se o que desejam é de valor, merece um vigoroso e diligente esforço, vocês têm a promessa: vigiai e orai. Mateus 26, 41. Sejam firmes e a oração será atendida, pois não foi Deus que prometeu? Então estamos já chegando no final do estudo, né? Como eu falei no começo, estudos especiais para o lar e a escola sabatina da igreja. Eu entendi dessa pergunta 8, falando para controlar realmente a ansiedade e também quando a gente pedir, a gente não pedir conforme a nossa vontade própria, né? A gente realmente deixar nas mãos de Deus e confiar. Mas na próxima pergunta vai explicar melhor, e na 10ª também, né? Então o Lucas lembrou aí o que está lá no começo, está lá na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade e não a nossa, né? Então pergunta 9, e se a pessoa duvidar em ser atendida, como que é comparado aqui em Tiago 1, versos 6 a 8? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que é dobre? Eu acho que aí inconstante. É em duas canoas, né? Eu fui pesquisar o que é. Inconstante, que crê mais na própria razão, né? Em algumas traduções fala ânimo dobre, não coração dobre. Certo. Então vamos ler aqui o texto do Espírito de Profecia, 1 Testemunho Selé 205. A continuação diz: se lhes custa alguma coisa alcançá-la, hão de prezá-la mais quando uma vez obtida. É-lhes dito positivamente que se duvidarem,
não precisam pensar em receber qualquer coisa do Senhor. Tem chance. Uma advertência é aí dada para não se cansar, mas firmemente descansar na promessa. Se pedem, ele lhes dá, entre aspas, liberalmente, e o não lança em rosto. Tiago 1:5. Aí termina o texto. Aí está onde muitos cometem um erro, vacilam em seu desígnio, e sua fé desfalece. Eis a razão porque não recebem nada do Senhor, nossa fonte de força. Então, já finalizando na pergunta 10, não queremos tomar muito tempo de vocês, mas espero que esses estudos que nós estamos fazendo nessa hora possam fazer efeito nos corações, né? Possa servir de benefício para a nossa vida diária. Então, o combustível que nós estamos estudando aqui para a nossa vida diária justamente é a oração da fé. E a comunhão, né? E a comunhão também. Então, aqui na pergunta 10, nós vamos ler assim: por que muitos perdem o verdadeiro objetivo em suas orações? Provérbios 18:1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o provérbio 18:1, tem tradução que uma é diferente da outra, né? Então aqui dá a entender que uma pessoa que está indo procurar seu próprio interesse, benefício próprio, né? E Jesus, então, ele poderia ter usado tudo que ele tinha em sua mão, em sua disposição. O poder que ele tinha, porque ele também conservou a parte divina. E ele não usou para o seu próprio interesse. Ele usou sempre em prol do próximo. Claro que você precisa comer, beber, viver, se vestir, né? Trabalhar, ter força para isso. E aí então tudo isso que você está fazendo aqui na Terra vai ser justamente para o seu bem-estar, mas principalmente o próximo que está em volta de você. Na nota vem dizendo isso, que deve ser expandido isso, não então, só para as nossas necessidades, né? Então no livro Caminho a Cristo, aqui, página 101, nós vamos ler a última nota desse estudo de hoje. Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo, a fim de nos consagrar à prática de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras, quando os homens se retiram da convivência de seus semelhantes, da esfera dos seus deveres cristãos, deixando de levar a sua cruz, quando deixam de trabalhar zelosamente pelo Mestre, que com tanto zelo por eles trabalhou, privam-se do objetivo essencial da oração, deixando de ser estimulados às devoções, suas preces se tornam pessoais e egoístas. Não podem orar a respeito da necessidade humana ou da edificação do reino de Cristo, suplicando força para o trabalho. Logo no começo aqui já vem falando de monges e eremitas. O que faz os monges? Ficam num convento retirado, né? E tanto nas religiões orientais como até em algumas aqui também no Ocidente, e ali ficam rezando, repetindo aquela mesma frase cotidianamente. Então ou vai ficar rotineiro e formal, ou vai ficar só buscando o próprio interesse. Aqui também vem falando que a pessoa que faz só isso daí, eu já vi isso na minha carreira cristã, a pessoa vai acabar deixando de fazer. De fazer o quê? De orar, de estar com Deus, abandona até a religião. Então aqui falou de monge e eremita. Às vezes você pode ser um eremita mesmo morando na cidade.
porque você se fecha num casulo e você não tem contato com ninguém, se afasta das pessoas e não procura beneficiá-lo. Então, eremita, ou tem quem chama de ermitão, é uma pessoa isolada. Geralmente ele fica lá num lugar fora, né? Isolado mesmo, lá na mata, ou no deserto, ou lá na beira do rio, assim por diante. Eu não acredito que João Batista era um eremita. Ele foi ali na beira do Jordão, ali no deserto, mas com o intuito de se dedicar mais ao Senhor, mas certamente ele tinha o contato com as multidões. Enoque também era assim, morava fora da cidade, mas de vez em quando ele ia, tinha contato com as pessoas, e ainda o Espírito de Profecia diz o quê? Que quando ele convencia e levava a mensagem para alguém, a pessoa aceitava, essa pessoa muitas vezes acompanhava ele até o seu lugar de retiro. O que eu achei importante aqui, que Jesus, sendo o nosso exemplo, nosso modelo, ele ia ao monte para orar, mas também ele entrava em contato com as multidões. Então nós esperamos que esse estudo dessa hora possa ter feito efeito nos seus corações, no nosso, e possa servir de utilidade para a nossa carreira cristã. Amém. Amém. E que os irmãos possam compartilhar também com o máximo de pessoas possíveis, nos canais que vocês participam, nos grupos, e que possa realmente atingir o máximo de pessoas possíveis. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Tchau. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.